Vamos aqui dar sequência, né, a esse item C do capítulo 7º da interpretação dos sonhos, que se eu não conseguir terminar hoje, com certeza, na próxima vez, em junho, a gente termina. Eu queria antes expressar aqui a minha dor, não é? E a minha solidariedade a todo o pessoal do Rio Grande do Sul, e em especial as, as nossas amigas, não é? A Helena Afonso, que são as gaúchas, Helena Afonso, a Ana Paula Prato, a Sandra Etes é gaúcha também? Não sei se tem mais algum gaúcho aqui na A escola. Sandra Etes é. A Sandra Eu Etes, acho, a que eu saiba, não. Ana Paula e Somos você, né? isso e a Sandra Etes. Porque estão as famílias que estão por lá tendo problema, uma coisa assim horrorosa. Não se pode dizer que a culpa é inteiramente dos abusos do ser humano contra a natureza, porque, na verdade, toda a ânsia de dominar a natureza é uma ânsia contra a natureza. É, mas se não é consequência exclusiva, digamos assim, da avidez humana, esta, pelo menos, tem um papel muito importante que está sendo desempenhado nessa catástrofe. Então, eu não poderia iniciar sem prestar essa solidariedade. Muito bem. Eu vou tomar aqui onde nós paramos, porque foi uma ótima discussão, uma discussão muito boa, muito instrutiva, que nós tivemos no fim da última, que foi no dia, parece que 5 de abril. E agora nós estamos aqui na nossa 18ª. É a 18ª esta de hoje, e vamos tentar avançar aqui. Esta já desde a penúltima, antes dessa última, que foi em março, nós estamos lendo aquele parágrafo e meio, não chega nem propriamente a 2 parágrafos, do capítulo 7º da interpretação dos sonhos, que eu achei melhor, mais econômico até em termos de tempo, do que se eu quisesse colocar com as minhas palavras isso que está aí. Eu até poderia fazer isso, mas a tendência seria me alongar, ao passo que aqui já está o texto como saiu da pena de Freud, né? E no caso da pena mesmo, que isso aqui escrito em 1899, muito antes de qualquer caneta Bic ou coisa semelhante. Então, é coisa que saiu da pena mesmo, não é? De Freud, e a gente vem lendo isso, já é a terceira vez que nós vamos ler. Agora, eu queria pegar uma coisa aqui, é, porque nós terminamos discutindo um pouco aquela questão da inteligência artificial, que é sempre algo que está aí, algo meio. Para mim, tem um quê de espectral que está aí, como que pairando, né, sobre as nossas cabeças, e cujo desenvolvimento, mesmo os maiores especialistas, não sabem determinar, porque a cada momento há um aperfeiçoamento nos algoritmos, nos equipamentos, e nós não sabemos, nós seres humanos não sabemos até que ponto teremos capacidade de controlarmos essa criatura aí da nossa invenção, que nós mesmos inventamos. Mas isso foi uma coisa que surgiu no fim da aula. Eu quero colocar agora, para retomar, é, porque a gente vem trabalhando o tempo todo, o item C do capítulo 7º se chama Realização de Desejos. Então, é do desejo, basicamente, que Freud está tratando, e nessa parte que nós estamos lendo, ele está falando das origens do desejo e dando mais ou menos, vai, digamos, vai articulando o conceito
de desejo a partir dessas origens psíquicas, não é? Que mergulham, inclusive, de alguma forma, numa origem com características míticas. Mas eu sempre afirmo que toda origem é mítica, seja qual for, porque, na verdade, ela tem a narrativa análoga ao de um mito. É como se pudesse dizer, era uma vez e prosseguir. Era uma vez algo que não tem nome propriamente, um átomo primitivo que algum dia explodiu e nós estamos aqui com o efeito bilhões de anos depois dessa explosão, que seria o Big Bang, que é um mito de origem também como qualquer outra origem. Tanto faz que seja verdadeiro ou não. A questão do mito, o mito está, por assim dizer, para além do verdadeiro e do falso, ou para quem o mito contém uma verdade que lhe é própria. Quer dizer, o mito contém é uma maneira de dizer verdades que às vezes não seria possível dizer de outra maneira, não é? E Freud recorre várias vezes ao mito, inclusive batiza as duas pulsões fundamentais com o nome de deuses gregos, Eros e Thanatos, não é? Em Eros há a questão de se é deus ou semideus, como Platão coloca no Banquete, mas isso, para nós aqui, é de pouca importância. Então, a gente vem discutindo essa questão do desejo, e aí eu encontrei, vendo uma outra coisa, aliás, foi quando eu estava preparando as anotações para a aula sobre interpretação, no curso de introdução sábado passado, eu encontrei, porque assim como os poetas dizem antes dos outros, os filósofos às vezes também dizem. Dificilmente antes dos poetas, porque antes de todos os poetas dizem. Mas às vezes os filósofos dizem uma coisa ao seu modo. E aí eu encontrei no livro A Literatura e o Mal, de Georges Bataille, a seguinte afirmação que ele faz, e que eu achei interessante para trazer para cá e abrir o nosso trabalho de hoje com essa citação. Diz Bataille: a consciência do desejo é pouco acessível. E o desejo por si só altera a consciência. Quer dizer, a consciência do desejo é pouco acessível, inclusive porque o desejo ele próprio altera a clareza da consciência. Então, é uma coisa para ficar aí, porque com isso ele diz algo que tem muito a ver com tudo que Freud diz. Quer dizer, quando ele diz que o desejo altera a clareza da consciência, ele está, de alguma maneira, se referindo ao desejo inconsciente, que insiste em se expressar e que efetivamente altera a clareza da consciência, porque ele insiste o tempo todo, dia e noite, sem parar, não é? Os desejos inconscientes, como diz Freud, são indestrutíveis e imortais e jamais cessam de buscar uma expressão. Então, eles estão sempre aí insistindo. Então, muito bem, até aí. Agora, eu queria recuperar aqui até onde nós lemos da vez passada, porque eu quero ler o resto e acabar pelo menos isso hoje. Aqui nessa edição, porque eu acabei pegando essa, por ser a mais recente, mas não se vê muito grande diferença assim na tradução desta e da outra, embora às vezes haja diferença em pontos cruciais, em pontos fundamentais, não é? Mas ele, de toda forma, eu não sei por que, traduziu tríade por instinto, em vez de traduzir por pulsão, porque o próprio Freud faz a distinção entre instinct e tríade, não é? E traduz, por exemplo, Verdrängung por repressão, como está na edição da Imago, que foi traduzida da edição inglesa, então é uma tradução de segunda mão, mas mesmo nesta, que é uma tradução de primeira mão, direta do alemão, ele coloca a repressão em vez de recalque, enfim,
São coisas que, inclusive, quando a gente for lendo, a gente pode até, de algum modo, ir corrigindo, porque é claro que se eu estivesse escrevendo um trabalho para publicar, eu teria que colocar o texto como está e poderia até colocar uma observação dizendo ali onde o tradutor utilizou instinto, nós preferimos manter a tradução de pulsão, mas eu não poderia alterar o texto, evidentemente, que não é um texto meu. E eu acho que nós ficamos bem aqui. É, eu vou ler esse último parágrafo. Nada nos impede de supor um estado primitivo, não é aí que a gente parou? Um estado primitivo do aparelho psíquico, em que esse caminho tenha sido realmente percorrido, em que desejar tenha resultado numa alucinação. Essa primeira atividade psíquica visava, portanto, uma identidade perceptual, ou seja, a repetição daquela percepção ligada à satisfação da necessidade. Então, digamos assim, o mito de origem do desejo que Freud nos conta é que algo do campo da necessidade, das grandes necessidades orgânicas, e originariamente fome e sede, se impõe e não adianta querer satisfazer essa pressão alucinando. Você tem que, de alguma forma, procurar fora algo que possa satisfazer a necessidade. E aí vem a mãe com o seio, não é? E o bebê suga esse seio, ao mesmo tempo que se alimenta, está ali, digamos, vicariamente acoplada à satisfação dessa necessidade, já um elemento pulsional, já um elemento heróico, um elemento erótico que se satisfaz ali naquele ato, a satisfação da pulsão oral, não é? Que é uma satisfação bem primeira no ser humano. Então, foi justamente aí que a gente parou enquanto. Agora, isso, diz Freud, busca uma identidade perceptiva. Então, isso é uma coisa muito importante. E depois, eu acho que já é mais no item E, Freud vai trabalhar isso de uma maneira mais alongada, então nós vamos também elaborar isso mais detalhadamente quando chegarmos lá. Mas, basicamente, não é? Essa necessidade, ela causa uma impressão psíquica que vai ter uma marca no psiquismo, marca essa que vai ser ligada a uma imagem mnêmica, uma imagem de memória, digamos. Então, quando a necessidade ela reaparece, ela reativa todo esse circuito. Então, provocando um movimento que vai de volta, né, que vai regressivamente, buscando a repetição daquela primeira satisfação. Então, aí a gente vê que na origem do desejo está a repetição. Na verdade, a repetição é anterior ao desejo. Eu não estou falando aqui daquela repetição, que é a repetição na transferência, que o sujeito repete o que não consegue rememorar ou elaborar. Não é dessa repetição, é a compulsão à repetição, que ela é intimamente associada à pulsão e, em particular, à pulsão de morte, né? Então, o desejo ele se articula como uma repetição que, por assim dizer, tem um sentido regressivo. Ele caminha para trás no sentido de reavivar um traço mnêmico e uma imagem mnêmica de uma percepção miticamente suposta como originária e, por isso mesmo, fundante. Então, o desejo tem esse movimento regressivo. Eu acho até que a Teresa Nazar colocou lá da vez passada que o Nazar diz que o desejo é como uma pedra que você leva nas costas. Eu digo sim, e que empurra para frente. Você pode até levar nas costas, mas empurra para frente, porque, como diz Freud, só um desejo põe em movimento o aparelho psíquico. Isso é importante sob todos os pontos de vista.
Isso é importante sob o ponto de vista teórico, porque pertence à teoria do desejo e à teoria do aparelho psíquico em geral, não é? Isso é importante sob o ponto de vista clínico, porque não é possível empreender uma análise sem levar em conta essa dimensão de um desejo recalcado, que ele busca expressão não apenas sob a forma dos sonhos, como também sob a forma dos sintomas, não é? A estrutura dos sonhos é idêntica à estrutura dos sintomas quer dizer, ela é importante sob todos esses aspectos. Então, nós paramos aí e vamos agora prosseguir na leitura. Se a gente conseguir chegar até ali, o fim da página 619, a gente terá avançado o suficiente. Vocês podem me interromper também. Eu acho que hoje, porque eu sei que tem a reunião do diretório às 8h30, não é isso? Então, nós vamos ter que terminar um pouco antes para não avançar na reunião do diretório, evidentemente. Mas eu acho que dá tempo até lá. Eu vou entremeando comentários e vocês também podem, a qualquer momento, interromper. Se no fim tiver tempo, a gente abre para um debate, mas o debate já se pode ir fazendo desde agora. Talvez isso acelere o andamento. Aí lá vem agora ele. Uma experiência vital amarga. Lá na outra tradução ele colocou a amarga experiência da vida, que é mais amplo e até mais poético, mas este aqui talvez seja mais preciso, porque não é a amarga experiência da vida, porque isso dá uma coisa muito ampla, não é? O que ele está dizendo é que uma experiência vital amarga, uma experiência, que na verdade é uma experiência de privação, não é? Em que o objeto real falta, não é isso? Há uma experiência vital amarga deve ter transformado essa primitiva atividade de pensamento numa atividade secundária mais adequada aos fatos. Aqui, implicitamente, está contida a distinção freudiana entre processo primário e secundário, como mais adiante vai ter um item para isso, para a distinção entre processo primário e secundário. Então, nós já antecipamos isso dezenas de vezes, mas a gente deixa para se deter sobre isso mais adiante. A produção da identidade perceptual pela via regressiva, curta, no interior do aparelho, não tem, em outra parte, a consequência ligada ao investimento da mesma percepção a partir do exterior. Vejam bem, Freud vai falar nessa articulação de duas identidades. A identidade perceptiva, que é a identidade de percepção. É a identidade que você atinge pela via regressiva. Ou nos sonhos, que a gente viu, inclusive o item B do capítulo 7º, é todo ele dedicado à regressão, não é? E a regressão, basicamente, em Freud, é o seguinte: a transformação de um pensamento numa imagem, a transformação de uma representação numa imagem visual, ou auditiva, ou sensorial. Mas, de toda forma, é isso. Aquilo que seria imaginado vem sobre a forma do visto, numa regressão. Quer dizer, essa regressão, ela tanto está presente nos sonhos, como também nas psicoses. E ele vai, inclusive, logo, logo, fazer uma articulação com o campo das psicoses. Só que são coisas diferentes. Inclusive, fica sempre em aberto a questão, o psicótico sonha? Ponto de interrogação. Essa pergunta vai ficando aí na nossa cabeça,
Ou ele alucina quer esteja dormindo, quer esteja acordado. Mas alucinar dormindo, nós também alucinamos. Então, a diferença é que nós não alucinamos acordados, mas Freud fala também das alucinações de pessoas normais. Então, isso tudo nos deixa numa indefinição, e eu quero manter essa indefinição aí, para a gente ir avançando a partir dela. Agostinho, Oba, Júlio, Júlio, oi, Júlio. desculpe interromper. Você Não tem autorizou, problema. lancei mão. Diga. E me vem, bom, eu fico pensando nessa possibilidade, por exemplo, de alucinar o desejo, alucinar a satisfação, alucinar o objeto de satisfação. No momento em que o sujeito se defronta com um momento como esse que você citou, da possibilidade de esse instante em que a coisa não está boa, vamos traduzir mais simplesmente. Talvez seja um recurso do psiquismo, de algum modo, buscar, e aí talvez a coisa da um processo, digamos, inconsciente, mas facultado por uma memória também não tão clara, não transformada em pensamento, não tão clara como recurso, buscar esses momentos, o atrelamento a esse ponto em que houve satisfação. E eu fico pensando também qual é a conexão que isso teria com a ideia dessa busca do que é. Eu não vou entrar em Lacan aqui, não vou puxar Lacan para a conversa, não, quem está em Freud, mas essa ideia de essa satisfação desse objeto perdido como possibilidade está ligado a isso que você falou por último aí. Sim. Quer dizer, e, na verdade, esse objeto perdido, ele é um objeto paradoxal, porque ele nunca foi tido, mas mesmo assim ele é perdido, não é? Exatamente. Quer dizer, o objeto perdido é uma falta de objeto, afinal de contas, não é? O que põe a psicanálise numa posição, isso além de outros aspectos, numa posição singular entre as ciências, não é? Certa vez, eu acho que foi em 68, lá naqueles movimentos estudantis, não me lembro se foi nessa ocasião, perguntaram, acho que foi um estudante de filosofia, que perguntou a Lacan qual era o objeto da psicanálise. Ele disse: o objeto da psicanálise é a falta de objeto, que, na verdade, é uma resposta desconcertante, mas, ao mesmo tempo, é uma resposta que situa o objeto da psicanálise enquanto falta radical. E Deixa, nessa perspectiva fundante. deixa eu explorar a sua sabedoria um pouco mais. Eu fico Não de pensando na ideia sabedoria. que originalmente é o ódio e não o amor como solução, Uhum. como alternativa irrecusável ao ódio, porque a satisfação do sujeito, que no momento em que ele é esse ínfans, o ser de necessidade e que a ideia de prazer, etc., vem do outro e nunca é possível de repetir, e nunca é possível de ser igual em momento algum, o que leva o sujeito a esperar de alguém ou de algo que não vai poder dar a ele isso, ou seja, que lhe nega. Então, daí a ideia de que esse outro ao mesmo tempo que supostamente é uma promessa, é quem nega pela impossibilidade. E a solução que o sujeito cria é, para continuar tendo essa promessa, eu tenho que amá-lo. Não sei Sim. se. Sim, porque você vê, inclusive, não é à toa que é no texto da Verneinung, o texto da denegação, que Freud vai fazer justamente a distinção entre o que ele chama juízo de realidade, ou juízo de existência e juízo de atribuição, não é? Quer dizer, o juízo de atribuição, cujo par de opostos é bom e mal, mas bom no sentido daquilo que me agrada. Definição essa que Hobbes já tinha dado muito antes. Bom é tudo aquilo que me agrada e mal é tudo aquilo que me desagrada ou que me ameaça. É claro que se ameaça, desagrada, não é? Desagrada. Quase certamente. A gente não pode afirmar tão categoricamente, mas é de Sartre supor. talvez discutisse isso. Alguns talvez gostem mesmo é do que ameaça, não é? Mas, de todo modo, digamos, como modelo de pensamento, não é? É aquilo que me agrada se opõe àquilo que me desagrada. Como o juízo de atribuição é anterior à mais remota, digamos, atividade do aparelho psíquico,
porque o princípio de inércia já está instaurado desde a origem, e o princípio de inércia é um esvaziamento total. A primeira atividade do aparelho psíquico é aquilo que Freud chamou de Ausstoßung, que seria uma expulsão. Seria tudo aquilo que é exterior, que é estranho ao eu, é visto como mal. E tudo aquilo que é de dentro é visto como bom. Ora, quando eu digo é visto, é claro que eu não estou me expressando bem. Porque quando eu digo é visto, parece que o sujeito está tendo consciência, o bebezinho está tendo consciência dessa coisa toda e sabe que ele está colocando para fora o que desagrada e para dentro o que agrada. Tudo isso se passa lá no mais profundo das atividades inconscientes. Mas o modelo explicativo é esse. Ora, se o primeiro movimento é expulsar o que está fora, aí você tem a garantia teórica última de que o ódio antecede o amor. Porque é claro que o movimento de expulsar não é um movimento de amor. O movimento de amor é o de acolher. O movimento de amor é o de colocar para dentro. Então, quando o sujeito vai ter essa primeira experiência de satisfação, antes já se tem que supor que houve uma espécie de austócia, uma espécie de expulsão, como um movimento primeiro para constituir a ficção do dentro e do fora. Bom é o que eu introjeto e mal é aquilo que eu rejeito, que eu coloco para fora. Então, quando o desejo se constitui, porque o desejo não está na origem. Aqui ele está falando da origem do desejo. Muito bem. Ele está falando da origem do desejo, mas isso não significa que o desejo esteja na origem do psiquismo. O desejo é, por assim dizer, uma aquisição tardia. É evidente que isso não vai demorar muito, não vai tardar muito, mas é uma aquisição tardia, porque antes as pulsões já estão presentes, com as suas moções, a de destruição sendo a moção da pulsão de morte, e Eros, a libido, sendo a moção da pulsão de vida, essas pulsões podem se fundir, não é? E esse movimento, digamos, pulsionar numa psicologia freudiana, isso é o mais de fundo. As pulsões são os mais fundamentais conceitos em Freud. Elas é que abrem a brecha, elas é que fazem a ponte entre o somático entre o somático e o psíquico, e com isso, digamos assim, elas abrem a possibilidade do psíquico. E no que fazem isso, se a gente quiser chamar de alguma coisa de um afastamento da natureza, ele está precisamente aí. É porque nesse momento desse afastamento é que a pulsão vai se diferenciar do instinto. E vai ser, digamos assim, a marca do humano que vai possibilitar depois o advento da ordem simbólica. Só que, sem a ordem simbólica, você não pode sequer colocar a pulsão como algo diferenciado do instinto. Quer dizer, embora a ordem simbólica não esteja contida propriamente na pulsão, a pulsão é como se abrisse a possibilidade de uma ordem simbólica. E, na verdade, a ordem simbólica, o grande outro, já está aí, na cultura, não é? Na família, etc. O grande outro é anterior, então ele já está aí. E é justamente a distinção entre pulsão e instinto que funda a possibilidade de uma ordem simbólica, de uma estrutura psíquica. E é Não sei. curioso que é o simbólico quem cria também, de algum modo, que impõe ao sujeito, que já chega com isso definido, quais são os objetos que serão criadores do desejo dele. Sim, Júlio, exato. repete, Júlio, repete. Eu falei que é o simbólico também, de alguma maneira, que já encontramos, o sujeito já encontra isso, esse simbólico é quem vai determinar, é quem já criou anteriormente ao sujeito quais os objetos que ele transformará, que se tornarão objetos criadores do desejo dele. É porque
Eu posso falar, e eu vou emendar então. É, eu gosto muito da metapsicologia. Todo o tempo que eu dei aula Fundamentos de Psicanálise, eu fundamentava com a metapsicologia, mas eu sempre me safei um pouco disso, que eu acho que é um problema para mim, dizendo que essa questão do prazer e da satisfação, quer dizer, dizendo com Freud, que essa questão do prazer e da satisfação é uma que eu tomava pela economia, quer dizer, satisfação. O prazer é tudo aquilo que reduz a excitação, desprazer é tudo aquilo. Mas você hoje, quando você fala do juízo de existência, do juízo de atribuição, colocou de uma forma tal que eu acho que a minha saída não me satisfaz. Porque eu fico pensando assim, tá certo, é isso, é pela via do econômico. Mas tem também, né, uma via que eu acho que posso chamar de simbólica, que é essa questão da atribuição, que vem do outro. Porque, tudo bem, economicamente, reduziu é prazer. Mas essa sensação, esse registro da redução da excitação, ela é traduzida numa satisfação atributiva. E aí parece que eu consegui fechar, ver se eu não estou delirando muito, que o que me dá a significação disso que é economia é o outro. O outro é que diz que aquela redução é prazerosa. É isso? Entendeu? Eu mesmo não entendi, mas eu espero que você tenha. Mas há, de qualquer forma, aquilo que Freud chamou de vivência de satisfação, que é o sujeito que experimenta ele mesmo, essa Ah, vivência. mas como é que ele identifica isso? Porque você falou ele, tudo que é estranho ao eu, ele cospe. Mas o estranho só é registrado na medida do familiar. O estranho é o seguinte: aquilo que é estranho, digamos assim, é claro que o estranho vai ter outro sentido lá do Heimlich. Não é esse estranho. Aquilo que é Ah, estranho significa, no caso, aquilo que é alheio. Seria até melhor, talvez, aquilo que você me chamou a perturba a atenção. homeostase, então, seria Porque quando se diz aquilo que é estranho ao freudianamente. eu, significa aquilo que não faz parte do eu, que é alheio ao eu. Ah, Agora, você chamou bem a atenção, porque como a palavra estranho vai ter aquele outro sentido, que é o seu sentido principal na psicanálise, de um Heimlich, ah. talvez estranho aqui realmente confunda. Aquilo que é alheio ao eu, mas o que é alheio ao eu? Pois é. É aquilo que aumenta a atenção. É Então é por que isso que perturba a é, homeostase, é que por tira isso da que no homeostase. Ah, fundo, tá. é por isso que no fundo a explicação econômica é a base. Olha só. E também é por isso que Freud nunca abandonou o aspecto econômico da psicanálise. Sim. Ele dá uma ênfase enorme no projeto. O projeto é calcado no modelo econômico, basicamente. Isso vai, de alguma maneira, sofrer um corte com a interpretação dos sonhos, quando já se pode dizer que o simbólico vai se articular ao econômico, inclusive numa perspectiva mais até sobredeterminante dos sonhos Aham, e aham, das aham. neuroses, não é? Mas, lá no início, alheio ao eu é o que aumenta a É, atenção. atenção, a Isso, excitação. isso. Isso é que é o mal de. Isso digamos assim, é como se fosse de fora, já que é alheio ao eu, Entendi. não é do próprio eu, é alheio a ele, é de fora. Então, a origem mítica do dentro e do fora estaria no ato de introjetar e expulsar. Então, o eu aí no Freud, né, nesse momento do Freud, o eu seria um elemento regulador, né? Nem há eu ainda Pois propriamente. é, mas você está falando eu estou usando o eu que você está falando. Pois é, porque é difícil. É É, difícil. porque quando você diz, eu entendo, eu até Sim. diria assim, é aquilo que excede a homeostase, que perturba a homeostase.
Isso é É. que seria estranho ao eu. Bom, mas Uhum. vamos falar de eu aí, já que a gente está falando, faz de conta que já tem eu. De qualquer maneira, essa coisa que ele está chamando de eu tem um efeito regulador. Vai Tem. dizer, até aqui eu aguento, daqui para lá não aguento. Mas é limitado isso, né? Por exemplo, se você pensa nisso que eu falei, que o simbólico cria, na verdade, já vai estabelece o objeto que vai criar o desejo. Eu lembrei do Marx aqui, que ele diz que é mais ou menos isso. Eu não vou dizer a frase exatamente como ela é, não. A produção do objeto não apenas produz objetos para os sujeitos, mas produz sujeitos para os objetos. Isso. Então, assim, o eu Mas isso já é a visão marxista, né? Eu identifico Essa é uma das mais importantes sacações do Marx, da é verdade. história, não só da economia, mas do pensamento. É verdade. Porque hoje nós vivemos o apogeu disso. É preciso criar esse sujeito para esse mercado. É possível nós, quer dizer, é possível não, é necessário produzir esse sujeito ávido por consumo para esse mercado baseado no consumo. Então, Marx sacou isso quando o capitalismo ainda estava, de alguma maneira, em constituição, não tinha se sofisticado, não é? Mas isso é válido para, daí eu achar que é uma das sacações mais brilhantes da própria história do pensamento. Você e tem que até produzir. E é até uma ampliação do próprio conceito de fetiche da mercadoria, porque não é como se o sujeito quisesse ter o produto. Quando ele tem o produto, ele supostamente ele se supõe tornando-se outro sujeito produzido pela posse do produto. Não é mais ter o produto, é se tornar um outro sujeito porque tem o produto. Isso. Daí que não é só o objeto que está fetichizado, o sujeito está fetichizado, não é? Há um objeto que está em aberto por quê? Só que enquanto a psicanálise vai dizer que o objeto de satisfação, a rigor, não existe, o mercado vai dizer que o objeto de satisfação existe aos milhões, aos bilhões e aos trilhões. Estão aí à venda. O Eu botei objeto lá de no grupo de debate uma afirmação do Galeano dizendo que se a natureza fosse um banco, os homens já teriam tratado ela melhor. Uma coisa assim. Quem foi que disse? Galeano, Ah, o Galeano, Galeano, Eduardo Galeano. Galeano, dizendo. Bem interessante. É verdade, se a natureza fosse um banco, seria bem mais. Já teriam salvado a natureza, já teriam É, salvado. é verdade. Nós investiríamos nela, Aham, aham. como nós fazemos nos bancos, em Os vez de bancos, os bancos limitarmos a nunca vão tirar. à falência. Os bancos nunca Nunca, vão à falência. nunca. Você, a pessoa que vai. É um paradoxo, porque se os bancos nunca distribuem lucros, nunca são justos, quanto mais a gente investisse em bancos, mais a gente perderia, como perde ainda. Mas aí vai valer, Júlio, o princípio de constância. Não pode também fazer o investimento de tudo, se não há um retorno, fica todo mundo sem condição de adquirir. Então, todo mundo perde a condição de consumidor e a sociedade de consumo desmorona. Consequentemente, o mercado desmorona junto. Então, esse ponto até que teve uma sacação quando ele falou na mão invisível do mercado. Quer dizer, o mercado encontra seus próprios meios de autorregular-se. Mas é claro que, se o mercado, para ele se autorregular, ele tem que impor limites. Ele tem que impor limites à ânsia desenfreada do consumo e da produção. E nessa relação, é o consumo que vem antes da produção. Que nós tendemos a pensar que se produz para vender. É porque se deseja comprar que se produz para vender. Então, o desejo de comprar antecede o objeto a ser vendido, por assim dizer. Mas isso é de mão dupla, porque de repente o sujeito aparece com um objeto nunca visto, esse objeto desperta o desejo de possuí-lo, não é? A indústria farmacêutica primeiro descobriu os remédios para depois descobrir as depressões, Sim, os sim. nomes, etc, etc. Isso. Criou o sujeito, o produto criou o sujeito.
Criou sujeito, e cada vez mais sujeitos, porque cada vez mais a tipologia vai se ramificando, né? E E é a muito ciência difícil. faz isso, não só a indústria, mas a ciência também faz isso. A ciência, A ciência também faz isso. Ela cria né? primeiro problema para daí constituir um sujeito. Perfeito. E a ciência tem uma promessa no seu horizonte que é de uma verdade última. É isso. Mesmo quando se diz que isso é impossível, aliás, isso é uma coisa muito importante. Mesmo quando se diz que isso é impossível, nós poderíamos, um cientista que quer a verdade plena, ele diz isso é impossível de fato, porque nós não temos ainda os meios de testar e verificar essa teoria. Mas quando tivermos, ela terá o grau de veracidade semelhante ao do que já está estabelecido. Einstein é um exemplo disso, né? Teve coisas que ele previu na teoria da relatividade que só foram comprovadas tempos depois e algumas que não foram comprovadas até hoje. Mas nem por isso deixam de ser científicas, porque elas Aham, estão aham. articuladas no interior de uma teoria que se constitui articulada com outras teorias, com conceitos, e o objeto é uma decorrência disso. O objeto é criado a partir desses diversos Aham, aham. enfoques. Muito bem. Quer dizer, isso, de alguma maneira, a gente está bem na raiz da filosofia, porque o primeiro problema da filosofia é ela mesma. O que é filosofia? Esse é o primeiro e mais fundamental problema da filosofia. O que é filosofia? Quer dizer, a partir de que posição de sujeito nós podemos falar de algo a que depois se daria o nome de filosofia. Qual é a posição de sujeito que torna possível algo como a filosofia? A ideia de Tem que a- a filosofia é amor ao saber, Não, o, mas o amor ao saber já é um segundo momento. O amor ao saber pressupõe primeiro uma falta de saber. É aham. por isso que Sócrates colocou aquela máxima, né? Quer dizer, só sei que nada sei, é uma ideia fundante de um campo, porque o que está no começo é o não saber. O Vladimir Safato ele diz que é o horror ao saber, é o ódio ao saber. Uhum, uhum. Confirma quando ele diz Pois, que o assim como aqui é o ódio ao sujeito é objeto aquele na que tem horror ao psicanálise. saber. Mas só que esse horror ele vem entremeado de uma fascinação, não é? Esse horror vem acompanhado de uma fascinação. Platão vai dizer que o que dá origem à filosofia é essa fascinação diante de tanta coisa, de tanta beleza, por exemplo. E E isso ele é o que está dá a certos sujeitos a possibilidade de supor que ele tem esse agalma que o Alcibiades via no Sócrates, né? O saber é alguma coisa do campo do outro. isso, é o Né? objeto precioso É. e que não é propriamente situável. A beleza é a Então, veja última bem, tela que recobre o horror, né? sim, quando eu digo assim, eu só sei que não sei, ora, pelo menos uma coisa eu sei, que não sei. E também Então, que há alguma coisa por saber. Em algum isso, lugar há algo por saber. isso, o próprio Platão, no banquete, ele vai colocar aquelas três posições. Tem a posição do sábio, que é aquele que sabe, que tem um saber, digamos assim, suficiente. É o sábio. Como ele tem o saber, não lhe falta. E se não lhe falta, ele não procura. A posição oposta é a do ignorante, que é aquele que não sabe, não é? Ora, o filósofo está justamente entre a ignorância e a sabedoria. Quer dizer, essa coisa do entre, que é tão essencial para nós, na psicanálise, você já vê lá em 2400 e tanto antes de Cristo, na filosofia de Platão.
Ele diz: o filósofo está entre a ignorância e a sabedoria. A ignorância ele não sabe, Mas a mas a, ignorância há que mas a ignorar também. sabedoria, ele não sabe, mas ele sabe que não sabe. É diferente do sábio que sabe, e isso é suficiente, ele não quer saber mais. E o ignorante propriamente dito, ele não só não sabe, como ele não sabe que não sabe. Isso que eu queria E acrescentar. a Pois é. ignorância adulta é mais ou menos isso? A ignorância adulta é aquele que finge que não sabe ou sabe que não sabe? Sim, mas aí isso já é posterior. Aí isso, quer dizer, a ignorância douta é um momento bem Ele que ulterior a isso, admite o não saber como causa de saber, como causa penso de eu. saber, porque Penso aqui, eu. nessa origem que Platão Funcionário. coloca, a diferença vai ser essa aqui. O sábio sabe e sabe que sabe. Está numa posição de suficiência. O ignorante não sabe e não sabe que não sabe. Também está de suficiência. Então, está numa posição de suficiência. Se ele não sabe e não sabe que não sabe, como é que ele vai ter alguma falta? Não é verdade? Mas o filósofo é aquele que não sabe, mas como ele sabe que não sabe, esse saber de um não saber vai ser o passo inicial para a filosofia. A douta ignorância vai estar tempos depois disso. Não Uma é? Esse é um evolução. momento mítico Uma também, esse momento de evolução. origem. Agostinho, rapidamente, antes de você terminar, voltando lá no sonho, que você falou que no sonho é. Então, assim, quando o sonho, é a imagem, né, que você falou, a experiência sensorial de algo que a pessoa não sabe, e aí vem no sonho. De alguma forma, o sujeito sabe, só que é um saber inconsciente. Porque uma das muitas revoluções que Freud opera no campo do saber é o saber inconsciente. É um inconsciente, é um saber que não sabe de si. Ou o inconsciente é um saber do qual o eu consciente nada sabe. Nesse Então, sentido, essa saber, dialética do saber e do não saber é muito interessante. Porque uma coisa é você saber e estar satisfeito com o seu saber, não há falta. Outra coisa é você não saber e não saber que não sabe. Aí não pode haver percepção de falta. Outra coisa é você não saber, mas saber que não sabe. Nisso que você sabe que não sabe, marca um você pode. objeto. Marca um E objeto. isso também permite, já é dizendo Freud, porque eu vivo trocando esses dois, isso permite a Sócrates ele fazer também uma abertura de um determinado campo aí. Por quê? Nisso que o sujeito não sabe que não sabe, há um momento, vamos dizer assim, de satisfação, há algo do espaço vazio. Ele não sabe e esse não saber não faz questão para ele, porque ele não sabe que não sabe. No que entra a questão do eu sei que nada sei, eu abro uma brecha. E no que eu abro essa brecha, eu abro a possibilidade de tirar consequências. Ora, Hobbes definiu muitíssimo bem a filosofia como o estudo das consequências das palavras. O importante não é só você saber, é o que você faz com o que você sabe. Você pode fazer várias coisas. Todas elas são consequências do que você sabe. Eu posso saber alguma coisa de física e construir um aparelho que se baseie em leis da física que eu sei. Então, é uma consequência de ordem técnica que eu tirei daquele conhecimento teórico que eu tinha. Mas você pode ir tirando outras consequências teóricas, não é? Então, desse primeiro passo inicial, você pode tirar várias consequências teóricas. E vão começar lá na filosofia, a partir de Sócrates, com uma pergunta que é mais de caráter ontológico. O que é o ser?
Então, a filosofia ficou nessa questão durante muito tempo para tentar dar uma resposta sobre essa pergunta: o que é o ser? Kant vai dizer: essa pergunta não tem resposta. O ser em si mesmo é um númeno e, por definição, incognoscível. Ele só pode ser conhecido pelos seus efeitos, pelas suas consequências. Pois é justamente ir atrás dessas consequências que é o trabalho filosófico. Na psicanálise, você tem aqueles três. Outro dia, acho que foi o Luiz Alberto que referiu isso, quando ele falou da história do movimento psicanalítico, o Charcot, o Breuer e aquele Robach, né? Schrobach, eu não sei como é que se pronuncia esse nome. Todos três disseram para ele que, no fundo das neuroses, há algo do sexual. E Freud, na história do movimento psicanalítico, ele pergunta, meio espantado, ora, se eles sabiam disso, como é que eles não desenvolveram? Ou seja, eles sabiam disso, mas, ao mesmo tempo, eles não sabiam propriamente, porque eles não sabiam fundamentar esse saber. Eles sabiam isso, mas não foram capazes de tirar as consequências. Freud foi. E essas consequências nós estamos tirando até hoje aqui. E fez uma leitura ao pé da letra, né? Freud fez uma leitura ao pé da letra, como a gente Ao chama, pé da letra. em vez de tentar Aquilo, compreender o que é por trás isso, da neurose, tem o sexual, em vez de tentar compreender, fez uma leitura ao pé da letra, ou seja, sustentou a pergunta. sustentou a pergunta e Eu acho que construiu um essa modelo. é a grande diferença da filosofia para a ciência, é que a ciência responde as perguntas, embora não todas, graças a Deus, mas a filosofia, ela sustenta a pergunta. É se Sustenta a responder, pergunta. acabou. Isso. Porque acho que a clínica da psicanálise nos ensina não responder, sustentar a pergunta. Exato, exato. E a psicanálise, de alguma maneira, é verificável, porque é mais de um século de experiência de divã, que faz efeito, não é? Então, a verificação possível na psicanálise é justamente o que vem das formações do inconsciente, que vai se apresentar na análise, como ato falho e tal, os sonhos, etc. É Agostinho, meio isso. Hum? Ah, eu estou vendo aqui que Natan, ele tinha levantado a mão, ah, mas parece que baixou. Eu não sei se ele está aí, porque está só a foto. Se tiver aí, Natan, pode dizer, porque nós já temos que encerrar. vocês estavam falando, você, enquanto ele não se manifesta, vocês falando sobre esse sabido e não sabido, eu lembrei de um trecho de um livro do Slavoj Žižek, Como Ler Lacan, e ele cita que em março de 2003, o Rumsfeld, que era aquele, bom, na guerra lá com o Iraque, ele citou três coisas, há sabidos sabidos, que são essas coisas que sabemos, há não sabidos sabidos, isto é, as coisas que sabemos que não sabemos, mas há também não sabidos, que são coisas que não sabemos. Mas aí ele diz o seguinte, o que ele esqueceu de acrescentar foi um quarto termo essencial, os sabidos não sabidos, coisas que não sabemos que sabemos, o que é precisamente o inconsciente freudiano, o saber que não se sabe, como Lacan costumava dizer, cujo cerne é a fantasia. Perfeito, perfeito. Esse quarto elemento é justamente o que Sócrates não colocou, porque não podia colocar. Porque se ele colocasse, ele estaria intuindo o inconsciente. Ele não estaria propriamente fazendo uma descoberta, seria uma intuição. Mas até essa intuição era muito difícil naquele alvorecer da filosofia. Então, esse quarto momento, que você lembrou muito bem, é propriamente o momento da psicanálise. É aí que ela se situa. É interessante que isso tudo que a gente está falando, do saber, sei que não sei, então aí tem uma afirmação, sei, e uma negação, não sei. Isso se repete na psicanálise, essa lógica se repete na constituição do Fordá, por exemplo, do objeto, presença e ausência, né?
se repete em vários momentos da psicanálise, essa lógica do não sei, o não todo. O não todo é isso, eu sei, mas sei que não sei tudo. Então, essa constituição do objeto ela é fundamental, né? Exato. Na E psicanálise. É até uma lógica. se pode acrescentar a seguinte coisa: por isso eu não sei tudo, eu não sei nem tudo o que eu sei. Porque mesmo tudo o que eu não sei tudo de tudo o que eu sei. Uhum. Já dá para fazer mais fazer essa espécie de brincadeira. Ou seja, aquele sábio, como Hein? aquele que sabe, é impossível que Falhou. aquele que não pensa, né? Falhou aqui. Eu digo, Falhou aqui, Ju. o sábio como aquele que sabe, Alexandre está cortando a sessão ali, ó. o sábio como aquele que Olha, sabe, Alexandre, é tempo impossível. lógico. Alexandre, chegou a hora. Eu Tempo sei, lógico. ele já tinha me avisado antes, olha, vai ter a reunião do diretório, então, Então não é corte lacaniano. Você avisou pois antes, é, não é corte a lacaniano. gente tem que terminar, porque terminar não é fácil. Engraçado, eu estou ouvindo vocês falarem isso tudo e estou pensando que na atividade antes da sua, eu falei, e eu sustento isso, mas na hora não sustentei, até porque não foi o caso, o eu é um sintoma. Né? Sim. O eu é esse simulacro, né, de saber que se coloca aí nesse vazio do objeto. Né? Uhum. E o eu tem atividade essencial a seguinte: desconhecer. É isso. Isso que eu ia falar, isso na questão do Gente, saber, né? desculpa. O Isso. eu é aquele. Desconhecer que não sabe. A gente vai Desconhece ter o que ter. objeto. A função do eu. Ele é uma espécie de pato, digamos, nessa história. É E um a fato. definição de sintoma é isso. É o Gente, sintoma. vamos cortar aqui lacanianamente, porque o Nós Alexandre temos está ali. isso, nós temos já. Agostinho, mais uma aula maravilhosa, Gente, obrigada. aí Obrigada, depois me obrigada. avisa quando você adivinha. Maravilhoso, Agostinho. Enfim, concluir E isto, gente. todas as participações Veja, muito boas. ótimas. Não, por exemplo, eu hoje anunciei que eu queria avançar tal coisa. Não deu, a gente avança da próxima vez. É É isso melhor aí. ir devagar. A É. Não paciência do avançamos, compreender. mas aprofundamos. É isso. É melhor fazer uma leitura vertical do que ir numa horizontalidade apressada, É isso aí. não é? Genial. Obrigado, Beijo, gente, pela gente. generosidade de Um vocês. beijo. Até a próxima.